Bom, terceira aula do oitavo ano. Essa já é a próxima videoaula, então. Como eu estava falando com vocês, então, a África. A África ela vai passar por um processo muito interessante, que é o seu processo de industrialização. Só que isso a partir de 70 e 80. Especificamente, em 80 ficou um pouco mais latente esse conceito, né? Puxila coloca 70, mas 80 isso fica bem mais presente. Por quê? Porque é quando a África começa o seu processo de urbanização. Tudo aquilo que nós passamos na década de 50, a África ela começa a passar a partir de 70, 80 e 80 de forma mais ativa, mais latente. Por que esse período especificamente? Porque foi logo depois que aconteceu o processo chamado neocolonialismo, que isso quer dizer o quê? Na época da colonização, nós fomos colônia de Portugal, então nós ficávamos atrelados à metrópole portuguesa, isso lá em 1500. Agora, recentemente, no século XIX, passou novamente o novo processo de colonização dentro da África, que por ser uma nova colonização, então neocolonialismo. Então a África, alguns países do continente africano foram sim colônias de potências europeias para sustentar até o processo de revolução industrial, para sustentar outros fatores históricos também, que a professora Márcia vai trabalhar muito melhor do que eu. Eu não vou dar spoiler da aula da Márcia também, porque eu acho que ela fica meio pistola com uma situação dessa, né? Vocês conhecem a professora Márcia melhor do que eu nesse aspecto. Mas enfim, então nós vamos observar o quê? Que a partir de 70 e 80, por exemplo, a África começa a sua urbanização, seu processo de crescimento urbano, crescimento, na verdade, industrial, por exemplo. E quais são as consequências que a África terá? As mesmas que nós tivemos aqui, as mesmíssimas consequências. Isso quer dizer o quê? Aumento da população, novamente, como eu falei para vocês, o homem sai do campo em direção à cidade, o homem que chega na cidade tem acesso à infraestrutura que ele não tinha no campo, o processo de industrialização aumenta o território urbano africano também, por consequência, benfeitorias no território africano e também uma melhoria na infraestrutura social da população africana. Então, os países africanos começam o seu crescimento industrial, seu crescimento urbano e o seu crescimento populacional. Então, por isso que a África hoje passa a ser esse enfoque em relação à densidade demográfica. Por quê? Porque ela vai dar indícios de um processo de... não vou dizer que ela vai se equiparar a nós um dia, vamos supor, sei lá, daqui 100 anos ela vai estar igual ao Brasil. Podemos prever ou projetar que daqui a alguns anos, se ela seguir nesse crescimento que ela se apresenta hoje, com certeza a tendência é que ela também seja formada por países subdesenvolvidos e industrializados. E é lógico, como é que será a sua pirâmide etária, por exemplo? Sabendo vocês, no caso, que a África ela apresenta baixíssimos IDHs, uma baixa expectativa de vida, baixa taxa de pessoas com formação de nível superior ou formação acadêmica, pouca distribuição de renda, que são os pilares do IDH, né, que nós já vimos isso em sala de aula, os pilares do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, dessa forma, se a África ela passar por um processo de estruturação no seu IDH, com certeza a sua pirâmide etária também vai mudar. E tendo essa mudança na sua pirâmide etária, o reflexo vai ser direto na população e na estrutura social. Por quê? Vai diminuir a taxa de natalidade, com certeza, haverá um aumento da expectativa de vida, nós vamos ter pessoas no mercado de trabalho, que vai gerar também uma certa distribuição de renda, vamos ter um PEA mais ativo realmente, né? Uma população economicamente ativa. Então, uma economia sendo movimentada ali. Isso é muito interessante se você for analisar a África hoje e a África daqui a alguns anos, por exemplo, o que será ela, por exemplo. E nesse contexto, o que seremos nós também, né? O que vai ser da América, no caso? América Latina, América Central, por exemplo, neste contexto, nesse decorrer de tempo também. A tendência é que nós já tenhamos passado pelo processo de transição demográfica ao qual a África estará sendo introduzida naquele momento. Tal como a Europa hoje já passou por esse processo, e nós ainda estamos começando, a África ainda não está nesse processo. Quando nós passarmos por esse processo, que nossa estrutura piramidal for bem estruturada, vamos dizer assim, a África vai estar passando por um processo de reestruturação. Ela estará na posição que nos encontramos hoje, por exemplo. Isso tudo por quê? Para mostrar que nós vamos ter, então, a partir desde a década de 50 até os anos 2000, por exemplo, esse crescimento da população africana, que
aqui na apostila um tópico interessante. A população da África, que em 1950 equivalia a menos da metade da população da Europa, ultrapassou a desse continente pouco antes do ano 2000. Então, antes de 2000, a população africana já ultrapassou a população europeia. Já estava ali pouco antes de 2000, tipo, há cerca de 20 anos atrás, nesse pequeno processo que nós tivemos de 70 até 2020, em 30 anos, a África já ultrapassou a população da Europa, que era metade antes. Vamos imaginar numericamente ou usar números complexos, para ficar mais complicada a aula. Se tinha 100 europeus, por exemplo, na década de 50, e tinha apenas 50 africanos, em 2000, o que aconteceu? Você permaneceu com 150 europeus e os africanos eram mais de 150. Então ela não só equiparou, como ela ultrapassou a população europeia. Olha que coisa maluca, galera. Por quê? Por conta dessa estruturação social que a África vem passando. Então, esses reflexos nós vamos entender agora, por quê? Houve uma estruturação urbana na África e essa estruturação urbana ocasionou nesse crescimento populacional. E, para variar, né, em 2100 estima-se que seja quase 4,4 bilhões de habitantes. É muita gente. É muita gente. Isso em quem? 100 anos, um processo de 100 anos. Ser 4,4 bilhões de habitantes. E tudo isso, quais são as consequências disso, na verdade? Agora eu vou avançar para a página 59. Todos comigo, por favor. Quais são os motivos, na verdade, né, desse crescimento, dessa explosão demográfica que aconteceu, dessa aceleração de crescimento demográfico dentro da África, neste período que eu expliquei para vocês? Lá na página 59 tem os subtópicos ali, ó. Fenômeno do êxodo rural em países latino-americanos. Então, olha só, são bem similares aos nossos. Olha só. Algumas das consequências dos atuais ritmos de crescimento da população americanas e africanas também são eles. O êxodo rural, no nosso caso, o homem sai do campo em direção à cidade, nós já vemos as consequências. Na África, eles passarão por esse processo também em breve. Então, já é um outro item a ser destacado nesse crescimento, né? Outro motivo, aumento do número de atividades ligadas ao setor terciário. Qual que é o terceiro setor? Qual que é o setor terciário da economia? Só para retomada de conceitos. Vimos também em sala de aula o setor primário, o setor de extração, da agricultura, da matéria-prima realmente. Setor secundário, a industrialização. E o setor terciário, compra, vendas, prestação de serviços. Por exemplo, nesses setores, eu, professor, me encontro no setor terciário, porque estou prestando um serviço. O cara é médico, setor terciário também. Eu trabalho, minha fonte econômica, simplesmente eu sou, eu trabalho num garimpo, por exemplo, setor primário. Eu tenho um pomar de qualquer coisa, que eu vendo para Del Valle, por exemplo, setor primário também. No caso, eu sou detentor de fábricas manufatureiras, que industrializam produtos, por exemplo. Setor secundário, a sua apostila. Vamos fazer esse adendo só para você entender com o seu material. Papel vem de árvores, no caso, né? Então, o que aconteceu? O produtor das árvores lá do papel, da celulose lá do papel, está no setor primário, ele foi para a indústria transformou a árvore em papel, deu uma forma para esse produto, né? Para essa matéria-prima, para essa primeira estrutura da matéria, do setor primário da economia, no caso. A indústria foi dar uma forma para isso, então ela industrializou aquele produto que era simplesmente uma matéria-prima, setor secundário da economia. E aí, no caso, o poliédro passou a vender para vender para seus pais, etc e tal. Setor terciário, de compras e vendas, ou então a produção de serviços. Então, dessa forma, prestação de serviços, perdão. Então, dessa forma, nós vamos entender esse processo de crescimento que acontece dentro da África e da América também. Bom, galera, está dando novamente o prazo de 10 minutos. Cada vídeo meu tem em média de 10, 12 minutos mais ou menos. Então, há uma pausa para você tomar água, para ir no banheiro, para você viajar um pouco, mas estarei aqui em breve com vocês. Quer dizer, eu vou estar aqui no próximo play que vocês derem, né? Então, até logo, galera, ou hasta luego. Hasta.